vem novamente falando em outros da nossa literatura. Por exemplo, na primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala das causas primárias, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus, que fala sobre a existência de Deus, sobre a inteligência, sobre o instinto, que fala exatamente sobre todo esse progresso da humanidade, sobre como foram criadas, como nós fomos. Isso tudo, essa maravilha que nos traz essa primeira parte do Livro dos Espíritos, está contido na Gênese. Né? Aqueles que se interessarem mais por essa parte científica da doutrina vão encontrar na Gênese um ótimo livro para que você possa desenvolver esse conhecimento sobre a existência de Deus e sobre a nossa mesma existência. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, ele fala da natureza, da origem dos espíritos, ele fala da reencarnação, da encarnação e da reencarnação, da volta do mundo espiritual, como nós voltamos para o mundo espiritual, da necessidade dessa volta, por que nós reencarnamos, qual é a importância da reencarnação. Ele faz uma explanação fantástica sobre a reencarnação e que também está contida no Livro dos Médiuns, que fala muito sobre essa comunicabilidade entre nós, entre a vida espírita e a vida material que nós estamos. Então, ali está contido todo o nosso conhecimento nesse processo e está inserida neste livro, o Livro dos Médiuns, aqueles que se interessarem sobre essa comunicabilidade, aqueles que se interessarem para conhecer um pouco mais como é a vida na espiritualidade e a vida ainda como nós encarnados, e tem, além da vasta literatura espírita, principalmente as obras de André Luiz, tem também no Livro dos Médiuns, que explica exatamente essa nossa ligação do mundo material com o mundo espiritual, né? Como é a vida na espiritualidade, sobre o sono, sobre os sonhos, enfim, é uma obra completa, é uma obra completa. Eu acho que dificilmente nós podemos entender o Espiritismo, conhecer um pouco mais, assimilar tudo isso e principalmente crer, né? Porque nós precisamos crer, sem ler o Livro dos Espíritos. Eu já li o Livro dos Espíritos, assim, direto, eu acho que umas 4 vezes ou 5, mas consultas, né, milhares e milhares de vezes, nesses meus 63 anos de estudo do Espiritismo. E sempre encontro coisas novas. E sempre encontro coisas que, de repente, eu digo, meu Deus, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha dado conta de que era assim. Eu entendia de outra forma, eu entendia de outra maneira. Portanto, é um livro de cabeceira mesmo, onde a gente tem que estar sempre muito ligado, a gente tem que estar sempre muito focada nesse livro para que a gente possa entender todo esse processo, né? Um dia desse eu estava assistindo uma entrevista com um pastor e depois também com um rabino. E a pessoa dizia, não, fé é uma coisa que a gente tem que ter. Fé é uma coisa que ou a gente tem ou não tem, a gente tem que ter, acreditar sem nem pensar. É crer e crer. E nós aprendemos com o Espiritismo que não é bem assim. A fé tem que ser raciocinada. A fé tem que ser explicada para que a gente possa assimilar toda aquela beleza que existe em nós vivenciarmos, em nós podermos crescer diante da fé. E isso é, sem dúvida nenhuma, o principal foco da nossa doutrina, que é justamente a fé raciocinada. É entendermos, é compreendermos o porquê. Aquele que não questiona, aquele que não pergunta sempre, mas por que é assim? Por que é assim? E não vai procurar respostas, tem duas coisas. Ou porque não quer saber, ou porque ainda não encontrou a resposta certa e necessária. Então, no Livro dos Espíritos, dificilmente você tem alguma questão, alguma coisa que você não entenda, que você queira saber e que não esteja contido lá. Com certeza vocês vão achar. Então, tem sobre essa segunda parte, tem sobre os sonhos, tem sobre o sono, né? A intervenção dos espíritos na nossa vida, como eles interferem, como nós estamos sempre interligados, como dizia Paulo, nós estamos sempre cercados de testemunhos.
E é exatamente essa intervenção, essa ligação com o mundo espiritual que nós precisamos entender melhor. Porque, infelizmente, nós às vezes esquecemos, então levamos. Às vezes nós somos tão ajudados, tão amparados, tão protegidos, a gente fala, ah, foi sorte. Ah, eu tive uma sorte. O José brinca, né, que às vezes o nome dele é sorte. São espíritos, às vezes, que estão conosco, os nossos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, que estão sempre alertos ali para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, para tudo aquilo que precisamos e, de repente, a gente delega para a sorte aquilo que nós temos como ajuda espiritual. Da mesma forma que nós temos ajuda espiritual, nós temos intervenções de espíritos que não são os mais corretos e os melhores, dependendo do nosso comportamento, dependendo do nosso estado de espírito, dependendo daquilo que nós estamos sentindo naquele momento, naquela hora. Nós sempre não estamos só ligados aos bons e os maravilhosos espíritos, quem nos dera, mas infelizmente, às vezes, pela nossa mesma incúria, pela nossa falta de cuidado, nós acabamos nos envolvendo com espíritos que nos trazem, às vezes, desgosto, dor, sofrimento e intervenções, interferências, às vezes, bem desagradáveis. É por isso que sempre, Paulo também fala muito, e Jesus também fala muito, nós temos que bom pensar para bom viver. Temos que pensar bem para viver bem. E isso é fundamental. E nós nem sempre temos esse cuidado de estarmos pensando bem, vibrando bem pela nossa casa, vibrando bem por nós, pelos nossos queridos, por aqueles que nos são caros, por aqueles que não são tão caros, mas que necessitam da nossa compreensão, do nosso entendimento, e para que a gente possa realmente ter uma vida mais sadia, mais nobre, mais cheia de paz e de tranquilidade. Na terceira parte do livro dos Espíritos, e eu não posso negar a vocês, que é uma das partes que eu acho mais lindas, que são das leis morais, e que está diretamente ligada ao Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo se fala muito das leis morais, muito. E as leis morais são 12 e estão inseridas justamente nessa terceira parte do livro dos Espíritos. A primeira lei é a lei divina. A lei divina nos fala sobre o bem e sobre o mal. É um capítulo maravilhoso, é um capítulo que deve ser lido, que deve ser com muita atenção, e nós sabermos, para podermos entender de onde vem o mal e de onde nós podemos cultivar o bem. As pessoas, muitas e muitas vezes, que não estudam e que não procuram saber, acham que Deus criou o mal. Se ele era justo, misericordioso, bom, que está em todas as partes, que está sempre, ele vai criar o mal para nós? Será que é isso? Eu deixo para vocês procurarem a resposta, tá? Procurem a resposta que com certeza vocês vão achar. E a lei divina fala justamente sobre isso, sobre a lei, sobre o bem, sobre o mal, sobre o amor a Deus, sobre a necessidade da lei de estarmos sempre em contato com o bem, por mais que muitas e muitas vezes nós, ainda espíritos tão atrasados que somos, não temos ainda esse cuidado de estarmos sempre ligados ao bem. A segunda lei é a lei de adoração. E nessa lei de adoração, uma das coisas que eu acho mais linda dentro deste capítulo é justamente o que fala sobre a prece. Será que nós sabemos orar? Será que nós temos condições de orar ou nós sabemos apenas pedir? Ou será que a gente esquece de agradecer e de louvar? Poucas pessoas louvam a Deus. Muito poucas pessoas fazem isso. E nós precisamos sempre estar atentos para louvar o nosso Pai, para agradecer aquilo que recebemos. Nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Mas, infelizmente, quando pedimos a Deus, quando nós vamos para a nossa prece, é pedindo isso, pedindo aquilo outro, pedindo, sem dizer, meu Pai, obrigado pelo dia que me destes, Pai. Obrigada pelos meus olhos, obrigada pelas minhas mãos, obrigada, Senhor, porque ouço, obrigada, Senhor, porque falo, obrigado, Senhor, porque tenho a Ti. Quer dizer, nós esquecemos de fazer a prece devidamente. E nós procurando, não só nessa lei de adoração, mas em outros livros que falam sobre a prece, nós vamos entender perfeitamente como orar.
a primeira coisa que nós deveríamos fazer sempre ao orar é dizer: Senhor, obrigado. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por estarmos neste momento em condições de entender e de conseguir pedir a vós, e de conseguir louvar a sua misericórdia para conosco. E nós não temos esse comportamento. Então, na lei de adoração, nós precisamos ler muito sobre a prece, e ele fala sempre sobre a prece, que é muito, muito importante. A terceira lei é a lei do trabalho. Nós todos, ele fala da necessidade do trabalho. Tem uma parte que Jesus faz uma prece e ele diz exatamente isso. Até meu Pai, que está nos céus, trabalha intermitentemente. Todos nós precisamos trabalhar. A lei do trabalho é algo fundamental. Nós precisamos estar sempre no trabalho. Trabalhando por nós, trabalhando pelo próximo. Enfim, nós precisamos estar sempre em movimento. É necessário, faz parte. A lei do trabalho é justamente uma mola para o nosso processo evolutivo. Infelizmente, o trabalho não é só o trabalho braçal, o trabalho não é só o trabalho que nós temos para sobreviver. É o trabalho da nossa melhoria íntima, é o trabalho ao próximo. Enfim, nós temos uma gama enorme de condições de trabalho que, infelizmente, às vezes nós não damos muita importância. Eu fico assim um pouco assustada quando as pessoas dizem: ai, meu Deus, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada para fazer. Será? Será que algum dia nós não temos nada para fazer? Será que quando nós estamos nos sentindo enfastiados, como às vezes nos sentimos, nós não temos nada, absolutamente nada para fazer? Isso não existe na lei divina. Isso não existe com os espíritos mais adiantados. Todos os espíritos, quando nós éramos mais jovens e estávamos em outras religiões, a gente achava que depois que a gente desencarnasse, depois que a gente partisse para o mundo maior, a gente ia ficar lá nas nuvens, andando de um lado para o outro, alguns até tocando harpa e não fazendo nada. Será? Isso é vida? Alguma de vocês queria ficar lá sentadinho na nuvem tocando harpa? Olhando o quê? Fazendo o quê? Vocês imaginam a tia Sara sentada numa nuvem tocando harpa? Ia ser uma beleza, né? Ia ser um quadro fantástico. Isso não existe, gente. Nós todos trabalhamos, e trabalhamos incessantemente, como dizia Jesus. E temos que trabalhar exatamente para a gente poder crescer, para nós podermos aprender, para podermos evoluir através do trabalho que a gente chega lá. A quarta lei é a lei de reprodução. Aí ele fala sobre a população do globo, ele fala sobre o casamento, da necessidade de nós estarmos sempre atentos a essa reprodução, porque essa reprodução, aí fala exatamente coisas que nós não entendemos e que eu escuto muito dizer. Ele não fala objetivamente neste livro, mas se vocês forem procurar em outros livros, eles vão falar o porquê dessa crescente população da Terra, que nós, às vezes, não sabemos bem. Como é que existe reencarnação se antigamente tinha 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, e hoje tem 7 bilhões e tanto? Vamos procurar que nós vamos achar. O Espiritismo tem isso de bom. Eu não vou contar para vocês, não, gente. Vamos procurar. Mas existe explicação. Com certeza existe explicação. Então, a reprodução é uma coisa importantíssima. E nós precisamos até, porque todos nós precisamos evoluir. E vamos evoluir exatamente para podermos reencarnar. Um dia desses eu estava vendo, naquele livro dos missionários, que um espírito precisava reencarnar porque foi um médium que errou muito, que cometeu muitos erros numa encarnação e precisava voltar à vida corpórea para poder justamente consertar os seus processos. E o mentor, naquele dia, que é Anacleto, dizia assim: mas nós temos que encontrar uma mãe. Onde vamos encontrar uma mãe? Porque realmente, hoje em dia, as pessoas não querem mais ser mãe. Ou então algumas querem ser, mas não esquecem de trazer para aquele filho o necessário aprendizado. As mães têm um papel muito importante quando se trata de uma criança, que é justamente guiá-la pelo melhor caminho.
ela até pode não conseguir ir por aquele caminho, mas é importante. Então, a lei de reprodução é muito boa e vocês vão entender perfeitamente um pouco mais quando leem os livros dos Espíritos. A lei é a lei de conservação. A lei de conservação nos mostra exatamente o que nós precisamos, a necessidade que nós temos de conservação, a lei do instinto. Nós até hoje trazemos muito claramente na nossa vida os nossos atos instintivos de preservação da vida, de preservação de nós mesmos, de tudo aquilo que pode nos trazer qualquer tipo de dor ou sofrimento, nós estamos sempre atentos e preservando. É realmente a lei de conservação que fala sobre isso, sobre o instinto, sobre a necessidade de estarmos sempre nesse contato e fala muito sobre o que é para nós necessário e o que não é necessário. E nós, infelizmente, às vezes, não damos a importância para justamente esse lado. O que é necessário para que nós possamos viver bem? Tem uma pergunta muito interessante que no Livro dos Espíritos fala exatamente isso, para nós termos uma vida plena. Que nós tenhamos o necessário. O que é necessário para nós? Alguns vão dizer, não, eu preciso ter várias casas, vários carros, e outros não. A posse do necessário e a paz de espírito são as coisas mais importantes para que a gente possa conservar a nossa vida da melhor maneira possível. Na sexta lei, eles falam sobre, Kardec fala sobre, os espíritos falam, né? Eu quero lembrar vocês que Kardec conheceu o espiritismo, ele tinha um pouco mais de 50 anos, e quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, dia 18, quer dizer, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, ele tinha, ele nasceu em 1900, ele tinha 53 anos. Então, era uma pessoa muito jovem, quer dizer, não era tão jovem naquela época, então não era nada jovem. Mas ele teve uma vivência muito grande para trazer para nós todo esse conhecimento e ser muito meticuloso, muito cuidadoso na escolha das suas perguntas, na escolha das suas respostas, para que eles pudéssemos trazer as melhores informações sobre a vida que precisamos aprender para viver melhor. Então, a lei de destruição fala sobre flagelos, fala sobre guerras, fala sobre a pena de morte e fala da necessidade de, infelizmente, nós termos que destruir para podermos construir. Se nós formos pensar bem, hoje em dia se dá uma importância enorme. Nossa, esse castelo foi construído em 1100 e poucos. Aquilo para nós é uma coisa maravilhosa, porque conseguiu estar ainda em pé em 1000 anos, e nós não temos mais isso. Então, nós vemos a todo dia essas casas aqui sendo destruídas e os prédios aparecendo, e nós vendo que essa lei de destruição é necessária para que uma coisa nova venha acontecer. E nós também precisamos partir para o mundo espiritual para que nós possamos evoluir, aprender lá, aprender aqui e seguir em marcha. E é, com certeza, a lei de destruição e depois a lei de conservação. A sétima lei é a lei da sociedade. A necessidade que nós precisamos saber que é justamente pela lei da sociedade que nós temos condições de evoluir melhor. É justamente nesse convívio com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os laços de família. Isso tudo é importantíssimo para que a gente possa evoluir e aprender. Aonde estão as nossas maiores dificuldades? Diz a espiritualidade que as nossas maiores dificuldades estão na família e no trabalho. E qual será essa grande dificuldade que nós temos na família e no trabalho? É a convivência. Com certeza é a convivência. E é essa lei da sociedade que nos mostra da necessidade do aprendizado, da necessidade da paciência, da tolerância, da cumplicidade, que eu já uso há muitos anos, que é necessário para aceitar as pessoas como as pessoas são. E é justamente na lei de sociedade que nós vamos aprender a convivência com o ser humano,
a convivência com o outro, e nós precisamos para poder aprender e evoluir, para aceitar, para sermos mais fraternos, mais caridosos, mais serenos, mais fortificados por dentro. Isso aí da sociedade nos dá. É mais uma lei de Deus e que está contida no Evangelho. Quando quiserem, vocês vão achar por lá. Da necessidade da vida social. É importantíssima a vida social. A 8ª lei é a lei do progresso, e essa é inexorável. O progresso é inexorável. Tanto o nosso progresso material, e nós vemos o quanto nós estamos progredindo, nós estamos numa época em que o progresso material ele vem assim de uma forma absurda, né? De tal forma que às vezes nós não temos nem condição de assimilar tudo aquilo que o progresso pode nos trazer. Nós já tivemos época da sociedade que era aquela tranquilidade, que nós tínhamos poucas coisas a aprender, porque o progresso vinha lentamente. Hoje em dia o progresso vem numa avalanche tão grande que nós, às vezes, não temos condições de assimilar tudo aquilo que o progresso nos traz. Mas nós precisamos saber que este progresso vem da mesma forma que nós precisamos assimilar o nosso progresso individual, o nosso progresso de evolução espiritual. Então, fala sobre a pobreza, fala sobre a riqueza, fala sobre coisas assim muito importantes para que a gente possa saber por que da desigualdade das coisas, da desigualdade dos seres, da inteligência e da pouca inteligência, de alguns serem tão bem-sucedidos na vida e outros nem tanto. Por que existe essa desigualdade, entre aspas, no mundo, né? Então, a desigualdade das aptidões, como é que uma pessoa tem tanta facilidade para tudo, para aprender tudo, para falar, e outras pessoas não têm nada. São pessoas completamente obtusas. Por que existe isso? Por quê? Todas as perguntas que nós precisamos fazer, que a nossa alma anseia na parte embrionária, no livro dos Espíritos. De lá, a gente pode partir para outras respostas. Daí a necessidade de estarmos sempre com o livro dos Espíritos à mão. Da necessidade de termos alguma dificuldade de dizer, não, é lá que deve ter a resposta. Eu vou dizer a vocês sinceramente, eu não me lembro de ter feito qualquer questionamento, e obviamente para mim mesmo, que eu não encontrasse pelo menos o embrião no livro dos Espíritos. É justamente lá que nós vamos desenvolver, e obviamente tem desdobramentos em outros livros, de outras formas, né? No Evangelho, por exemplo, nessas coisas todas que nós estamos falando aqui. Então, nós vamos encontrar sobre tudo isso respostas importantes que vão nos acalentar a alma, porque a melhor coisa que existe é justamente quando nós temos respostas para as nossas dúvidas e dificuldades. Quando nós encontramos explicações para aquilo que nós não entendemos, é um acalento para a nossa alma, é uma tranquilidade para o nosso espírito. Porque a pior coisa que existe é nós vivermos na ignorância e na incerteza. E nós estamos passando por uma experiência bem interessante no momento, que é justamente essa incerteza de não sabermos qual será o dia de amanhã. Essa incerteza que, de repente, nos pegou de surpresa, que de uma hora para outra nós vimos o quanto nós somos pessoas assim totalmente sem qualquer tipo de livre-arbítrio quando os nossos maiores decidem fazer alguma coisa. Então, é importante. Né? E por falar em livre-arbítrio, é justamente na lei da liberdade que ele vem te falar sobre o nosso livre-arbítrio. Ah, bendito livre-arbítrio. Hoje, dia 18 de abril, faria aniversário, se estivesse encarnado, um grande amigo e um grande professor, que foi o Dr. Carlos Rizzini. O Dr. Rizzini fazia aniversário dia 18 de abril, se estivesse aqui entre nós. E eu fui aluna dele, e depois eu tive o prazer e a honra de poder ser a sua segunda professora. Ele era o mestre e eu era apenas a sua segunda nas aulas que dava. E nós havíamos, às vezes, conversávamos muito exatamente sobre o livre-arbítrio. Até onde nós temos o nosso livre-arbítrio, até onde nós não temos. Lembrando aqui, não sei se a Cecília, a Rizzini está, e a Lídia também, sua neta, estão presentes, eu não estou conseguindo aqui ver, mas se tiver, e ele só dizia para mim sempre, o livre-arbítrio nós só temos lá,
no mundo espiritual. Aqui não temos nada de livre-arbítrio. E eu dizia, não, doutor, a gente tem livre-arbítrio aqui também. Então, são respostas e perguntas que nós podemos ficar discutindo aqui eternamente, porque nós realmente não temos aqui livre-arbítrio para grandes, né? Para tomarmos grandes decisões, quando já temos mais ou menos traçado no mundo espiritual a nossa trajetória terrena. Mas para fazer livre-arbítrio, para fazer bobagem, nós infelizmente temos. Infelizmente temos. Quantas bobagens nós poderíamos evitar se tivesse de que pensar um pouco mais e não termos esse livre-arbítrio assim, então, porque não é possível que Papai do Céu ia nos dar esse presente do livre-arbítrio para fazer bobagem. Ah, isso aí não ia dar, não. Quem faz somos nós mesmos. E é exatamente quando ele diz, vai, segue o teu caminho, mas você vai ter que chegar aqui novamente. E vai chegar aqui como espírito puro. Então, vai, segue o teu caminho e faz a tua trajetória de acordo com o teu livre-arbítrio. Vamos pensar bem no que nós estamos fazendo sobre o nosso livre-arbítrio, né? Então, tem essa nossa liberdade de agir, essa nossa liberdade de pensar, isso tudo tem que ser visto com carinho. A 11ª lei moral é a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele fala do amor filial, do amor maternal, do amor ao próximo. E isso está muito bem desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O quanto o amor é fundamental, o quanto nós amamos pouco. E começamos amando pouco a nós mesmos. Muitas e muitas vezes não temos apreço nenhum a nós mesmos. Tanto que fazemos coisas que não deveríamos fazer e que sabemos que lá no futuro será prejudicial para nós, mas nós insistimos e assim mesmo fazemos. Então, essa lei de justiça, porque a lei da justiça é inexorável, a justiça divina é inexorável. Nós temos a total liberdade de agir, mas precisamos saber que tudo tem a sua consequência, que é a lei da justiça. Então, fala sobre esse amor maternal, sobre esse amor filial e sobre esse amor a nós mesmos, que, infelizmente, volto a dizer, nós não temos como deveríamos. Infelizmente, não temos como deveríamos. Na 12ª lei, é a lei da perfeição moral. É a lei que nos espera lá na frente. Eu não sei quando é que a gente vai encontrar. Eu, pelo menos, não sei quando eu vou encontrar, né? Mas é uma lei que nós temos que falar sobre as virtudes, falar sobre os vícios, falar sobre o egoísmo. E tem uma pergunta que eu adoro, as pessoas que convivem mais comigo e as pessoas que são minhas alunas, né, o pessoalzinho aí, meu aluno, sabe muito bem, que é a pergunta 909, que eu amo a pergunta 909. E eu até deixei aqui separado para ler para vocês verem qual é a pergunta. Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta. Sim, frequentemente. Quer dizer, facilmente, frequente. Fazendo esforços muito insignificantes, fazendo esforços mínimos, sem fazer grandes esforços, nós poderíamos vencer as nossas más inclinações. O que nos falta é vontade. Vocês já pensaram bem o que é vontade? Vocês já pensaram bem nessa coisa poderosa que é a vontade? Ah, eu queria tanto aprender, sei lá, japonês. Ué, aprende japonês. O que me falta? Vontade. Ah, mas eu queria tanto ser melhor, queria ser um pouco melhor, mais paciente. E por que não é mais paciente? Porque nos falta vontade. Quando nós decidimos alguma coisa, quando nós queremos alguma coisa, a vontade vence. A vontade vem primeiro. Então, se nós fizermos uma relação daquilo que nós queríamos transformar na nossa vida, daquilo que nós queríamos mudar na nossa vida, nós vamos sempre encontrar que o maior empecilho que nós temos de mudança na nossa vida e de progresso na nossa vida é exatamente a falta de vontade.
Ah, diz a espiritualidade, ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. A gente não faz esforço nenhum. Pensa bem nisso. Ah, hoje não, hoje eu não faço, não. Eu vou começar a fazer regime segunda-feira. Ah, não, mas essa segunda-feira não dá, porque depois na quarta é feriado, aí eu vou deixar para outra. Ah, não, eu vou começar a trabalhar essa semana agora. Ah, não, essa semana eu não posso, porque na terça-feira eu tenho isso, assim, assim. O que nos falta é vontade. No momento em que a gente decide, a gente chega lá. Nós precisamos ter vontade. Para mim, essa pergunta mata completamente muito dos nossos anseios de saber por que nós não alcançamos determinados projetos que nós tanto queremos. O que nos falta é vontade. Então, aí acaba a quarta parte do Livro dos Espíritos. E depois nós temos a parte 4. A parte 4 ela está ligada diretamente também ao livro Céu e Inferno, que fala das penas e dos gozos futuros. E o livro e o Céu e o Inferno nos fala muito sobre isso, sobre o purgatório, sobre o céu, sobre o inferno, nos fala sobre a infelicidade, a infelicidades relativas, nos fala sobre a ingratidão, que nós, infelizmente, convivemos muito com esses processos de ingratidão, mas que, na verdade, nós precisamos vencer. Por que nós somos gratas a certas coisas e sofremos a ingratidão? Por que será? Então, essas coisas todas vêm no seu embrião, na sua forma mais embrionária mesmo, né? No Livro dos Espíritos, através da quarta parte. Aí fala do temor da morte, fala do egoísmo, fala dos desgostos que nós temos nessa vida, fala dessa forma toda de nós encararmos a nossa vida de uma forma tão sofrida. Por que se sofre tanto? A vida, muitas e muitas vezes, nos traz sofrimentos que, infelizmente, nós não podemos impedir. Não está nas nossas mãos impedir. Mas nós, às vezes, sofremos inutilmente, sem necessidade absolutamente nenhuma deste sofrimento, que nós poderíamos perfeitamente passar sem essa dor que nos envolve às vezes, porque nós não nos aceitamos como somos e nem aceitamos o próximo como ele é. Então, nós poderíamos, sim, evitar muita dor, evitar muito sofrimento, se nós pudéssemos compreender um pouco mais a nós mesmos, aceitarmos aquilo que somos, sermos aquilo que realmente nós, às vezes, no mundo espiritual, pedimos, muitas vezes pedimos. Tem um livro muito bonito de Chico Xavier, um romance, que uma moça pediu, eu não quero me lembrar o nome mas eu vou me lembrar, eu vou lembrar depois, um dia eu conto para vocês. E ela era muito bonita, e ela se perdia sempre pela beleza, sempre pela beleza. Ela fazia muitas bobagens, muitas coisas erradas nas encarnações dela, exatamente pela beleza dela. Então, ela pediu que, por favor, que a espiritualidade, que os engenheiros siderais, que justamente conosco eles programam a nossa reencarnação, que dessem defeitos para ela, defeitos físicos mesmo, para que ela possa não errar tanto nesse processo. E ela veio até muito bonita, mas ela veio com um defeito sério nas pernas, e ela tinha uma perna mais curta do que a outra, e aquilo já lhe deixava, de uma certa forma, longe desses envolvimentos com a beleza, e tanto ela se olhava de uma forma que não era muito agradável para ela, e as outras pessoas também, da mesma forma, para que ela não voltasse a cair. E hoje em dia as pessoas querem beleza, as pessoas querem beleza física, tem que ser bonito fisicamente. É claro que nós temos que ter uma aparência agradável. É claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é o templo do nosso espírito. Mas não precisamos ser escravos disso. Não devemos pensar só nisso. Devemos cuidar, sim, da nossa saúde, cuidar da nossa aparência, mas não fazer daquilo como se fosse algo que fosse a finalidade da nossa existência. Porque a finitude chega, o corpo acaba, a idade também chega. E nós temos que louvar a nossa idade, principalmente quando aprendemos alguma coisa com ela. Então, essa é a quarta parte, né? Desses desgostos todos, as penas, os gozos futuros, o paraíso, o inferno, o purgatório, tudo isso nós vamos encontrar no céu e inferno. E é justamente essa a riqueza, a maravilha que é o Livro dos Espíritos. Não deixem de ler,
Não deixem de ter ao seu lado sempre o Livro dos Espíritos. Eu amo as obras de Kardec. O Pentateuco Espírita, para mim, é um guia fantástico. Mas o Livro dos Espíritos é o número um. É o número um. Todas as coisas que vocês precisam, no embrião, no seu princípio, ali está contido. Eu espero que vocês todos amem o Livro dos Espíritos como eu amo e espero também que vocês tirem dele o melhor proveito. Não se esqueçam, tudo o que vocês quiserem, como pergunta para os seus anseios, como dificuldades para entender a vida, lá está contido. É só... E eles têm um índice muito vasto, o índice dele é enorme, vocês logo, logo vão achar aquilo que vocês tanto procuram. Que Deus nos abençoe muito Kardec, e vamos nos preparando para o passo, né? As pessoas que não pegaram água, possam pegar as suas águas, que possam relaxar, que possam ficar de alguma forma bem tranquilas neste momento, rogando a espiritualidade, a necessidade de estarmos tranquilos na nossa alma para que possamos receber, mas principalmente de assimilar tudo aquilo que o mundo espiritual reservou para nós. Nós, quando temos bons pensamentos, nós, quando temos boa vontade, vontade de ser amparada, de ser protegida, de ser acalentada pelo mundo, em que nós estamos aqui todos unidos, numa vibração única, de apelo ao mundo maior. Nós vamos, em primeiro lugar, agradecer e louvar a Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos dar a vida, por nos dar essa oportunidade de estarmos encarnados para aprendermos e evoluirmos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos da tua ajuda, do teu amparo e da tua misericórdia. E, neste momento, através de todos aqueles que governam a nossa parte física e a nossa parte espiritual, possam ser libertados daquilo que nos faz sofrer, daquilo que está em desequilíbrio, daquilo que não está bem, que nós possamos, nesse momento, com a ajuda dos nossos mentores e amigos espirituais, serem retirados do nosso chakra essas vibrações pesadas e difíceis que às vezes nos impedem que possamos seguir adiante como nós tanto gostaríamos. Limpa, Senhor, os nossos chakras, que através do nosso chakra coronariano, que é justamente nessa ligação linda que nós temos com o Pai, possam chegar esses fluidos de limpeza do nosso chakra frontal, do nosso chakra laríngeo, do nosso chakra cardíaco, do nosso chakra do plexo solar, do nosso chakra gástrico, do nosso chakra genésico, que todos eles sejam limpos, e que cheguem deste mesmo mundo espiritual, dessa mesma ajuda do mundo maior, desta fonte inesgotável de amor, às nossas saúdes, às nossas melhoras. Não só a saúde física, Senhor, mas a nossa saúde moral, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Que cheguem até os nossos chakras essas vibrações de saúde, de paz, de amor, de tranquilidade, que possamos ter uma semana de equilíbrio, Pai. Uma semana onde nós possamos não só servir a Ti, mas servir também a nós mesmos através do nosso trabalho, servir ao próximo através da Tua misericórdia, para que possamos ter sempre um olhar generoso para nós e para o próximo. Que o nosso chakra cardíaco, que é justamente onde moram os nossos sentimentos, sejam envolvidos nesse momento de muito amor, de muita fraternidade, solidariedade, que é justamente o que o mundo precisa. Que o nosso chakra gástrico, que mexe com as nossas emoções, fique na tranquilidade para que possamos gerenciar de alguma forma as nossas emoções e termos sempre emoções tranquilas, serenas, de olhar para o próximo, de olhar para nós mesmos com um pouco mais de parcimônia, de tranquilidade, sabendo que não vamos dar saltos quânticos numa encarnação só,
mas que podemos vagarosamente termos a vontade de nos transformar. Contamos contigo, Pai. Contamos com toda a espiritualidade que nos assiste. Contamos não só com Deus misericordioso, com Jesus, Mestre amado, mas contamos com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões. Contamos com Ariel, mentor da nossa casa. Contamos com Frei José, amigo querido de todas as horas, para que possa derramar em cada lar que está conosco sintonizado neste momento as vibrações de paz e de harmonia, de fraternidade, de solidariedade, paz para cada um de nós, para que tenhamos força suficiente para enfrentarmos a vida de cabeça erguida, na certeza absoluta de que não estamos sós, de que estaremos sempre acompanhados de bons espíritos, que hão de nos dar força e coragem, bom senso e equilíbrio para seguirmos adiante no nosso processo de evolução. Que a paz esteja com todos nós e que Deus nos abençoe nesta noite, nesta semana e sempre. Graças a Deus.